Queridos irmãos, queridas irmãs, a nossa satisfação, mais uma vez, de aqui estarmos. É com um prazer imenso que este acolhimento singular desse país nos faz alegres, sentindo as boas vibrações, como dissera bem a irmã em sua prece, daqueles que nos acompanham, presidindo os trabalhos já com antecedência, haja vista ter sido programada esta tarefa, como tantas outras, com o tempo devido, para que pudesse ter a presciência, a organização, haja vista os espíritos superiores, os espíritos bons, não gostarem de improvisos. Então aqui estamos, já previamente determinados, a abordagem dessa temática, onde nos pede, durante o dia de hoje, obviamente vigilância, como devem ser todos os nossos dias. Mas quando um tema é abordado dessa maneira, naturalmente baixa-se o padrão vibratório, porquanto são trazidos muitos irmãos desencarnados para que possam aqui conosco deambular acerca da temática. Mas não esquecendo que estamos sempre sob a vanguarda dos espíritos que presidem esta atividade. Então, ela vai fluir conforme deve, sairemos daqui renovados, com reflexões doravante, para que possamos, sem hesitar, olhar nossos comportamentos e entender essa relação entre as duas dimensões, a física e a extrafísica. O nosso seminário, ele será feito da seguinte maneira. Em todos os 3 módulos, nós faremos de forma interativa. As telas que serão abordadas aqui não acontecerá em completude, porquanto um seminário somente sobre obsessão demandaria, reclamaria, no mínimo 2 dias inteiros, para que nós pudéssemos diluir os assuntos com mais eficácia. O segundo módulo, graus e natureza das obsessões, pediria 1 dia. E o terceiro, enfermidades mentais, da mesma maneira, 1 dia. Mas como nós sabíamos, já com antecedência, que nós teríamos 1h30 para cada tema, nós não nos preocupamos em reduzir as telas, mas deixá-las fluir até o momento aprazado, onde nós terminaremos ao meio-dia o primeiro módulo, e o segundo, conforme já foi previamente também já falado pela nossa irmã, da mesma maneira o terceiro. Então nós faremos o encontro de forma interativa. Como seja, se alguém desejar fazer alguma pergunta, não se acanhe em levantar a mão, mesmo quando este que vos fala estiver aqui na interlocução. Terminaremos a interlocução e já daremos a oportunidade para a pergunta. Se alguém quiser enriquecer o assunto, trazendo uma informação que corrobore com a temática, da mesma maneira, basta levantar a mão. E principalmente se alguém quiser refutar alguma coisa que aqui tenha sido dito ou mostrado que não esteja de acordo com o Evangelho de Jesus trazido hoje de forma simples e clara através do Espiritismo, é uma gentileza que pedimos que tragam uma verdade mais positiva, a fim de que essa verdade que aqui for dita possa ser substituída, ou até mesmo uma opinião, que não deve acontecer. Mas é um dever de todos nós estarmos na busca da verdade. O que interessa para nós durante esse encontro é que todos, sem hesitar, encarnados e desencarnados, sairão daqui com reflexões, instigados a continuarem o estudo do Espiritismo, que jamais se finda por ser uma doutrina universal, que expande a nossa mente através dos pensamentos a todos os cantos do conhecimento. Então, não se acanhe, repetimos, em levantar a mão. Pode acontecer que acreditemos a pergunta ser tola, mas não é. Porque se não servir para nós, vai servir para os irmãos que aqui se encontram encarnados e principalmente pelos desencarnados, que utilizar-se-ão de alguns de vocês para que perguntas sejam feitas e, na medida do possível, no nosso parco conhecimento, a gente possa trazer o esclarecimento e eles, doravante, trazerem de forma mais aprofundada àqueles que aqui se encontram na outra dimensão. Estamos tranquilos?
Podemos começar? Muito bem. Sob a auspícia de Jesus, conforme já foi dita na prece, na certeza do amparo dos benfeitores espirituais, nós possamos lograr êxito naquilo que já foi previamente determinado. A temática obsessão, cabe-nos um conceito. Vamos compreender o significado de obsessão, de modo geral, primeiramente. Vários conceitos serão aqui expostos a fim de que possamos amealhar o maior número de concepções declaradas pelos espíritos luminares do progresso da humanidade, como também daqueles que foram descritos de forma inspirada pelo insigne codificador do Espiritismo, Allan Kardec, e então chegarmos às devidas conclusões. Quando aparecer a tela de um autor, nós vamos pedir, por gentileza, que alguém leia. Então, desde já, o convite está feito. Quem gostaria de ler esse conceito trazido por Allan Kardec? Posso ler? Por favor. Aqui, já sabemos que o próximo está lá. Se acontecer, porventura, de levantar a persona feminina e a masculina levantar primeiro, as mulheres terão sempre preferência. É bom. Ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Muito bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 81. Observemos esse conceito. Para que haja uma obsessão, necessário se faz uma ação. Se tiver um espírito me acompanhando e alguém esteja na oportunidade de vê-lo pela clarividência ou pela própria mediunidade de evidência, e ele está com caracteres onde demonstra algo sombrio, um chapelão, uma capa preta, traz uma cor tétrida, e mesmo assim, ele estando ao meu lado, como exemplo, ou ao lado de qualquer pessoa, nós jamais poderemos dizer que o irmão ou a irmã está passando por um processo obsessivo. Porque não é um espírito estar ao lado de outro que o processo obsessivo existe. Porque o espírito pode estar ali e nada fazer. Enquanto não houver ação, não caracteriza a obsessão. Ao contrário, muitas das vezes nós trazemos vários espíritos sob a assistência dos benfeitores para que possam conosco ir a uma palestra, para também aprender aquilo que vai ser dito, nos anda juntos no nosso dia a dia, para que nós sejamos instrumentos para que possamos ajudá-los através do nosso exemplo. Então, enquanto não houver uma ação do espírito, não caracteriza-se uma obsessão. Pode estar ele, o espírito, no nosso lar. Enquanto não agir, não há obsessão. Se ele começar a agir, esta ação não pode ser uma única vez. 2, também não. A ação tem que ser persistente. Ela tem que ser constante. Se o espírito procurar agir de alguma maneira para que nos prejudique em nossa invigilância, até aí não dá para caracterizar uma obsessão. Mas se a sua ação é persistente, constante, sem dúvida alguma já podemos dizer que aí está a obsessão no seu primeiro grau, a obsessão simples. Mas esta ação persistente e constante tem que ser de um espírito mau. E esta maldade nós podemos ter como conceito a ausência do bem. Porque o mal nada mais é do que a ignorância das leis divinas. Por mais que o espírito procure agir de forma nefasta, por mais inescrupuloso que ele seja, ele é ignorante das leis divinas e guarda consigo as aflições que não pretendem mostrá-las. Então, esta ação, que tem que ser constante, tem que ser um espírito que age de forma contrária às leis divinas. E aí, a intenção dele será exercer sobre o indivíduo esta ação. Tranquilos até aí?
Para que haja uma obsessão, portanto, tem que agir o espírito. Se não agir, não é obsessão. A ação, ainda mais, tem que ser constante e persistente. E esse tipo de ação, o teor dela tem que ser negativo. Ou seja, contrário às leis divinas. Quem lê a próxima? Uma pergunta sobre a parálise. Cadê o microfone? Tem que ser, Tá aqui. tem que ser com o microfone, que eles não estão ouvindo. Alô. Alô. Como isso é constante? É sempre em cima da mesma pessoa, por exemplo? Sim. Esta ação, nós podemos colocar aqui no conceito que Kardec traz sobre um indivíduo. Embora nós já saibamos, acreditamos, que existem as obsessões coletivas, narradas muito bem na Revista Espírita por Allan Kardec, onde traz casos relevantes de obsessão coletiva. Mas, já lhe dou a palavra, irmã, mas a ação sempre é sobre um indivíduo. Se esse indivíduo consegue ser influenciado de tal maneira por um espírito, e ele conseguir o espírito, através dessa pessoa, amealhar outras pessoas, para ele vai ser a glória. Mas a ação persistente de um espírito é principalmente sobre um indivíduo. E através dele, ele consegue resultados prejudicando aos outros e ao ambiente em que se encontra aquele pelo qual ele procura obsediar. Seria seguindo por exemplo, uma pessoa que é sempre irritada, ele vai ter sempre um ali esperando a ação, para a pessoa ser irritada e agir. Nós iremos debater sobre isso. Nós não podemos dizer que uma pessoa irritada, ela está obsediada. Mas podemos dizer que uma pessoa obsediada fica irritada. Dentro desse tema, a obsessão, ela não acontece também de forma unilateral, quer dizer, o obsidiado, ele precisa de alguma forma abrir esse canal. Não acontece porque o obsessor quer obsidiar. De alguma maneira, o obsidiado também está numa sintonia que permite essa obsessão. É correto? Muito bem. O interessante dessa atividade é que, como nós não vamos ver todas as telas, e já sabíamos disso, e quando o trabalho é interativo, a espiritualidade age. Então ela vai nos pontos principais que nos cabem hoje sair daqui com um interesse maior de ir à frente. Nós também falaríamos mais à frente sobre o tema. Mas como estamos gostando da interatividade, gostamos dela, o pinga-fogo vai ser maravilhoso. Sim, a obsessão, ela não é unilateral. Assemelha-se, para que façamos uma alusão melhor para nos fazermos entendidos, é uma porta com a fechadura para o lado de dentro. Quem abre a porta somos nós. Não há ação persistente de um espírito mau sobre o outro se ele não conseguir adentrar nesta porta mental, que é o nosso campo mental, onde nós mesmos abrimos a fechadura. Portanto, o processo é de dentro para fora. Enquanto nós não abrirmos a brecha, por mais que o espírito tente agir, ele não vai ter campo para isso. Aonde eu agirei? Como eu agirei? Se ele não tem oportunidade, porque ninguém lhe abriu a porta. Então o espírito, mesmo querendo obsediar, ele vai tentar a obsessão. O verbo é tentar. Jesus foi tentado, mas não foi obsediado, porque o seu psiquismo não deixou brechas para que nenhum espírito pudesse adentrar no seu campo mental. Então a irmã, fazendo a pergunta, já respondeu-a, dizendo muito bem que a obsessão não é unilateral. Precisa aquele que está, pelo menos sendo tentado a esta ação, abrir a porta, e a fechadura é somente para o lado de dentro. Ele pode abrir pouco ela ou pode escancará-la. Vai depender da sua invigilância. Alguém ia fazer alguma pergunta? Quem lê agora então? Por favor, minha irmã. A ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Muito bem, é o mesmo conceito anterior, apenas nós estamos colocando que também na obra da codificação, a quinta,
e última da codificação, a Gênese, Kardec coloca o mesmo conceito que ele colocou na terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem lê a próxima? Por favor. A irmã ali e depois a irmã aqui. Vamos lá. Na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Também na Gênese, no capítulo 14, vem nos trazer o conceito que na obsessão existe sempre um espírito malfeitor. Nós não podemos caracterizar a obsessão como sendo um espírito que queira agir no bem. Então, obsessão não significa ações no bem, mas sim, repetimos, ações contrárias às leis divinas. O mal, que é a ausência do bem. Alguém te levantar? Qual seria o nome para o contrário? De quê? Eu ser obsediada, mas por um bom espírito. Jamais alguém é obsediada por um bom espírito. Como se daria esse nome? Amparada, Amparado. protegida, porque o bem é suave. Então vemos proteção, vemos carinho, vemos afeto. Quando o processo é feito por um obsessor, que é um espírito mau, por ser ignorante das leis divinas, nós chamamos de obsessão. Meu irmão River. Baseado na pergunta ainda da irmã, da brecha, né, da sintonia. Então eu venho com uma contra-pergunta. Se existe uma condição bilateral, isso no caso da brecha seria uma imunidade, mas existe o poder do obsediado e do obsessor. E se esse obsediado não tiver essa imunidade no momento para que não abra essa brecha, e esse obsessor ser de um grau alto de obsessão. Então a pergunta direta seria: existe realmente 100% uma imunidade contra a obsessão? Muito bem. Todos nós, na classificação kardeciana, Kardec foi perfeito no seu conceito por ter sido um espírito de primeira grandeza, um missionário de primeira grandeza, e um pedagogo emérito. Então ele traz o conceito que todos nós somos imperfeitos. Inclusive, nas suas perguntas em O Livro dos Espíritos, sempre são feitas ou espíritos imperfeitos ou inferiores, que é a mesma coisa. Só que esta imperfeição, ela tem um gradiente. Então nós podemos ter graus de imperfeição. Então seria melhor dizer, fulano de tal é menos imperfeito que o outro fulano. Mas de modo geral, todos nós somos imperfeitos. Vendo de fora, quando aparece um espírito missionário, um Francisco de Assis, nós vemos nas suas atitudes não mais de um espírito imperfeito. Mas se dissermos a ele: Francisco, tu não és um espírito imperfeito, já alcançou a sua redenção, é um luminar, ele não se sentirá assim. Porque quanto mais evoluído for o espírito, ele não se sente evoluído. E assim como Jesus dissera, quanto mais se elevará, mais se rebaixará. E quanto mais nós nos humilharmos, mais seremos exaltados. É a lei da humildade. Então os espíritos evoluídos, não mais imperfeitos, eles não se consideram como tal. Paulo de Tarso, quando escreveu sua carta aos Coríntios, salvo engano, no capítulo 7, lá diz ele: todo o mal que eu não desejo fazer, eu faço. E todo o bem que quero fazer, eu não faço. Obviamente que ele escreveria assim, porque já era um espírito luminar. Numa visão de fora, nós sabemos que as suas atitudes eram ao contrário. Todo o bem que eu quero fazer, nós olhando o que Paulo quer fazer, ele faz, e todo o mal que ele não quer fazer, ele não faz. Só que o espírito superior não vai escrever isso. Imaginemos um espírito superior escrevendo assim: ora, todo o bem que eu quero fazer, eu já consigo. E todo o mal que eu não quero,
eu já não faço mais. Não existe isso. Então, numa visão de fora, nós observamos ainda um exemplo de humildade. Respondendo objetivamente à questão do irmão, então, todos nós somos imperfeitos e deambulamos nas ondas dos nossos pensamentos numa frequência aonde em momentos esta imunidade não está tão vigilante e recebemos essas influências porque também os espíritos desencarnados pensam. E essas ondas eletromagnéticas se entrecruzam devido à nossa invigilância, porque não estamos vigilantes o dia todo, embora devemos estar. Mas quanto mais vigilante for o espírito, mais imune ele se encontra pelo processo obsessivo. Jesus não disse orai e vigiai. Jesus disse vigiai e orai. Porque a criatura que vigia os seus pensamentos, automaticamente ela está em oração. E o que é a prece no conceito que os espíritos nos dão quando Kardec questiona? É o ato de entrarmos em comunhão com Deus, de estarmos próximos a Deus. As nossas ações no bem automaticamente nos torna em comunhão com Deus, através das representatividades dos emissários de Jesus, que são os nossos anjos de guarda. Estaremos em sintonia com eles. Quando as nossas ações são vigilantes, já estamos em oração. Não precisamos parar, nos ajoelharmos ou evocarmos uma prece se as nossas ações estão estoicas, serenas, tranquilas, sem esquecer o teor da afetividade para com o próximo. Então a imunidade, ela também deambula nesse alto e baixo. Colocamos o exemplo de Jesus como a máxima, porque não há na terra um espírito que tivemos como ele, que nos deu o exemplo de vigilância em todos os momentos da sua existência. Não é à toa que é o governador do planeta Terra, o espírito da maior representatividade da bondade divina, que baixou ao planeta como embaixador celeste, nos oferecendo o passaporte para ultrapassarmos as fronteiras da ignorância. É o nosso modelo e guia melhor que Deus nos enviou para que nós saiamos ou nos libertemos das algemas das nossas iniquidades. Quisemos nos entender? Perfeito. Quem lê a próxima? A irmã Liz tinha pedido. Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionados no Evangelho? Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos. Vamos ver a resposta. Perdão? Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ou mau espírito que subjugue um indivíduo, desde que lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Continua, por gentileza, irmã. Fecha. Ainda tem mais se o demônio atribuídes a causa de uma enfermidade, quando houverdes curado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. Fecha agora. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda a pensar a forma, apenas a forma, ou que se considere como realidade a alegoria, compreendei bem isso e não esqueçais nunca, pois que se preste a uma aplicação geral. Muito bem. Nós vamos ler no Evangelho de Jesus, tanto em Mateus, quanto em Marcos, Lucas e João, o termo demônio ou endemoniados. Vamos fazer uma pergunta a vocês para que a gente possa fazer uma analogia. Quem aqui encarnado, os desencarnados deixemos aos benfeitores para que façam esta interação. Quem aqui se considera espírito imperfeito, por gentileza, levante a mão.
Muito bem. Nós vimos que raríssimas, pouquíssimas pessoas não levantaram, é porque estão com sono ainda. Mas tudo bem, a gente entende. A gente viu pessoas que riram quando a pergunta foi feita, como se tivesse a dizer do seu subconsciente: que pergunta tola, meu irmão. É lógico que eu vou levantar. Teve pessoas que levantaram as duas, lógico, claro. A segunda pergunta cabe-nos reflexão também. Quem aqui se considera um demônio? Levante a mão. Foram poucos que levantaram, e é natural o processo. Mas demônios bem extremo você foi, né? Olha bem, olha o que o River disse. Você usou de forma enfática. Quem aqui se considera um demônio? Um demoninho. Pronto, menor ali. Muito bem. Vamos fazer uma reflexão. Quando perguntamos quem se considera imperfeito, todos unanimemente levantaram as mãos. De forma natural. Quando perguntamos quem se considera um demônio, travou-se. Poderia alguém dizer assim: eu não levantei a mão, meu irmão, porque eu já estudei a história do nosso planeta e vi que demônio foi uma figura criada até mesmo pela Igreja Católica, onde muitos eram queimados na fogueira e chamados de demônio, hereges. E traz essa figura na história que tem uma aparência que nós já conhecemos vulgarmente. Explicaria, mas não justificaria. Pode ser que outro diga: o meu caso foi diferente, eu fui educado literalmente na igreja apostólica, católica, romana, aonde essa figura, papai e mamãe, quando eu ia à igreja, e o padre, ele sempre trazia de cauda, com 2 chifres, um na mão, com um tridente. Então aquilo ainda me marca muito, mesmo hoje, já conhecendo o Espiritismo. Explica, mas não justifica. A única explicação justificada é aquela que nós travamos porque está gravada no nosso subconsciente. Nós somos reencarnacionistas. A reencarnação não é apanágio, propriedade do Espiritismo, mas é um dos seus fundamentos. É uma doutrina já ensinada desde tempos idos, na velha China, na velha Índia, no velho Egito, através dos estudos na Esfinge, nas pirâmides, os estudos esotéricos, a Grécia Antiga. E não foram poucos os filósofos, principalmente os neoplatônicos, que vieram depois do Cristo, no 2º e 3º séculos da nossa era, que colocaram-na como sendo a explicação para todos os enigmas e diferenças sociais, espirituais, morais, éticas, estéticas no planeta Terra. Então, sendo reencarnacionistas, nós já tivemos reencarnações, no mínimo, ou dentro da Igreja Católica, provavelmente, porque foi ela que dominou praticamente toda a Idade Média, até Martinho Lutero, com a Reforma, mas eles vieram com a Contra-Reforma, ou protestantes. Mas sem hesitar, nós fizemos parte, em algum momento dessas existências transatas, de colocar diretamente ou indiretamente na fogueira da Inquisição pessoas às quais nós de longe dizíamos: demônio, herege, porque vieram trazer verdades que não eram a da maioria. Que dizer de Giordano Bruno, filósofo italiano queimado vivo por trazer verdades que a igreja, com o seu poder, iria perdê-lo com aquilo que ele trouxe. O que dizer de Joana d'Arc, queimada pelos próprios franceses, os seus compatriotas, depois de libertar o seu povo do jugo da Inglaterra. E tantos outros que deram a sua vida, e fomos nós que colocamos na fogueira da iniquidade, no processo inquisitório que participamos. E isto ficou gravado no nosso subconsciente.
Hoje estamos reencarnados e esta palavra soa quando a ouvimos, porque emerge do subconsciente para o consciente de forma tão drástica que nós travamos. Numa analogia bem rápida, é como a figura do chefe. O chefe quer falar contigo, nós já tememos. O que será? Aquela figura que está acima de nós e sempre está nos apontando, nos impondo algo. A figura da palavra demônio está gravada de forma simbólica no nosso subconsciente. Por isso nós travamos ao levantar a mão. Mas, se nós estudarmos e nos estudarmos, nós vamos ver que o significado de demônio do grego, daimon, é espírito. Lembremos de Sócrates no seu julgamento, aonde 280 pessoas votaram para que ele devesse cicuta contra 220 votos. E todas as suas palavras inspiradas pelo meu, como dizia ele, bom daimon, meu bom espírito, meu bom mensageiro. Então a segunda pergunta foi como se estivéssemos dizendo assim: quem dentre vós considera-se um espírito? Todos, se tivessem este conhecimento, não apenas teórico, mas vivido, porque sabe-se ser um espírito imortal, em progresso, em evolução, levantaria tranquilamente: eu sou um demônio, eu sou um espírito. Nós só pedimos, antes de dar a palavra ao irmão que quer perguntar, para que aqui, ao sairmos hoje, não cheguemos em casa às mulheres, aos seus maridos e diga: hoje eu fui a um seminário, meu amor, e aprendi uma coisa. O marido vai lhe dar ouvidos e as mulheres dirão: eu aprendi que eu sou um demônio. Ele vai dizer: você está louca. Cada vez mais que você vai àquele local, que é o centro espírita, você volta com uma loucura. Se for ao contrário, se porventura acontecer de a mulher estar em casa e os irmãos aqui com suas cônjuges que não vieram chegar em casa e disser a ela: meu amor, sabe o que eu aprendi hoje lá? Ela não diga que eu sou um demônio, ela dirá: isso eu já sabia. Irmão River. Bem, quando você perguntou quem quem se considera imperfeito, todo mundo levantou a mão, e inclusive eu. Mas quando foi demônio, eu disse: essa não, porque eu não sei se eu levanto, se eu abaixo, porque o meu grau de ignorância realmente foi lá em cima. Eu disse: não. Agora, você esclarecendo, eu entendi melhor, embora ainda não ter coragem de levantar a mão. Nem em público. Eu levantaria sozinho em casa, assim, meio... Isso foi uma pegadinha do pessoal, eu acho que todo mundo pensou. Sozinho eu levantaria, mas assim, em público eu acho que também não. É realmente uma palavra que entra na dualidade do bem e do mal, representativa na sociedade, principalmente católica cristã. Realmente foi muito difícil para mim levantar na hora do demônio, confesso. Muito bem. A colocação do irmão, já dando a palavra para a irmã, nós vivemos, todas as religiões ocidentais são dualistas. O espiritismo, que não é somente uma religião, é uma filosofia de bases científicas e consequências religiosas, que nos traz do religare, do latim ligarmos-nos a Deus, com as suas consequências morais, ela é uma doutrina monista, não dualista. Não existe no espiritismo, quando estudado de forma profícua, o bem e o mal, mas sim somente o bem. A ausência dele chama-se mal. Então, quando nós entendermos essa visão monista e não dualista do espiritismo, e como disse bem o irmão, também precisa que cada um de nós viva essa doutrina que veio rememorar o Evangelho de Jesus. Esses conflitos gravados no nosso subconsciente são os atavismos que nós trazemos das outras existências, desaparecem. Porque psicologicamente, quando o indivíduo se assume, se desnuda psicologicamente,
não há mais nele conflitos. Então também, por consequência, não haverá mais as perspectivas ilusórias do raciocínio bem e mal, porque não emergirá mais do subconsciente essa ideia que nós trazemos das existências passadas. Por isso o Espiritismo é uma doutrina de ação. Não apresenta-se somente na teoria. As posturas meramente teóricas não devem ser para os espíritas a meta. Devemos colocá-las em prática. E como diz muito bem Allan Kardec, na terceira categoria de espíritas, sofrendo todas as consequências por colocar em prática os ensinamentos que o Espiritismo veio de forma simples e clara rememorar o Evangelho de Jesus. Então é uma doutrina de estudar e também de se estudar, de autoconhecimento, de libertação psíquica das agruras que nós passamos nesse mundo de calcetas que ainda estamos encarcerados, e o nosso objetivo é nos libertar dele. É só o medo da fogueira, só isso. Ainda é o medo da fogueira, só isso. Muito bem. É o medo inconsciente da fogueira. As perseguições continuam, minha irmã, aos cristãos, aos espíritas, porque todos os espíritas são cristãos, embora nem todos os cristãos sejam espíritas. Mudaram apenas as técnicas. Então, como diz Kardec anteriormente, pouco importa o nome que nós daremos. Se eu conseguir, num processo obsessivo, ajudar ao espírito desencarnado e quiser chamar o demônio e for embora, conforme foi perguntado por ele aos espíritos, o problema é nosso. Não importa as palavras, porque para ele, que trouxe a doutrina espírita fundamentada na metodologia cartesiana, que nos leva à razão, logicidade e à intuição, a forma pouco importa. O Espiritismo é uma doutrina de fundo. Ela vai nas causas da problemática. Ela não mexe com as consequências. Na igreja evangélica, não julgando, né, essa outra religião, doutrina, eles falam sempre, sai demônio, né? E eles não têm uma preparação do espírito, como os espíritas. É normal? O mecanismo que eles utilizam-se, que no Espiritismo não é utilizado, porque já muito bem explicado por Allan Kardec e pelos espíritos nas obras complementares, a melhor maneira de você ajudar ao espírito é você penetrando na sua chaga moral. É ele mesmo, através da dialética, chegar à própria conclusão de que se encontra errado nessa atitude que está fazendo de persistir de forma negativa sobre alguém. Somente aí existe a cura, o despertar do espírito. Nas igrejas evangélicas, que não são uma somente, porque o protestantismo, depois de Martinho Lutero, já existem mais de 333 seitas evangélicas. Então, em sua maioria, a expulsão dos espíritos, ou demônios, que são as mesmas coisas, porque os espíritos pululam em todos os cantos. Não é só no meio espírita que existem espíritos obsessores. Ao contrário, muito mais fora do meio espírita, porque a quantidade no mundo de espíritas é ínfima comparada à quantidade de não espíritas. Então, o mecanismo que eles usam, muitas das vezes útil para eles, e realmente o espírito que está ali obsediando é retirado do corpo de forma abrupta, acontece em outras correntes religiosas, até mesmo outras doutrinas. A apometria, por exemplo, uma terapia alternativa que veio comprovar a imortalidade da alma, quando metria significa medir, apo, além, medir o além. As experiências feitas pelo médico gaúcho que trouxe essa terapia, ele conseguia trazer, através de contagens, que um espírito pudesse se desacoplar na sua imantação quando obsediava uma outra pessoa. É um outro método do espírito se afastar. Mas
tanto no método como nós observamos nas igrejas evangélicas, na apometria ou em qualquer outro método, aonde eu posso, inclusive, através de acupuntura, ir em certos pontos no organismo fisiológico e ali o espírito se retirar, é feito um corte abrupto, de forma rápida, deste cordão que liga o espírito desencarnado ao encarnado. Só que não houve, nesta ruptura, melhora nas questões morais do espírito que obsedia. É como se nós fôssemos sair daqui hoje expulsos ou de livre e espontânea vontade. Se nós quisermos ficar aqui e alguém nos expulsar, nós podemos dar um jeito, se quisermos voltar, e voltaremos. Só que nós não voltaremos tranquilos, nós voltaremos com mais raiva, pela atitude que nos fizeram de nos colocar daqui para fora. Agora, se nos disser que aqui não é o local melhor para que nós fiquemos, e nos convençam disso, eu saio de livre e espontânea vontade. E também aprendi, fui educado, que ali ou aqui não era o ambiente que eu deveria estar. Então, a grande diferença de expulsar os espíritos está, sim, no diálogo com ele, para que ele possa acordar, despertar para as suas realidades, aonde muitas das vezes está perseguindo alguém por vingança, por ódio, e começa através da lei de perdão a entender que isso não deve se fazer. Mas não podemos desde já acreditar que as reuniões mediúnicas realizadas nas casas espíritas são as únicas reuniões capazes de doutrinar um espírito e ele chegar ao arrependimento. Se assim o fosse, nós estaríamos perdidos, porque são raras as reuniões mediúnicas sérias no mundo, e os espíritos também não contam com elas somente para que um espírito possa ser ajudado. Por exemplo, aqui hoje há uma quantidade imensa de espíritos desencarnados, muitas das vezes no processo de obsessão. Através aqui desse diálogo fraterno que estamos fazendo, e também com a interlocução dos benfeitores, muitos vão entender que não vale a pena obsediar, porque em verdade ele esconde o conflito próprio e transfere-o para outra pessoa. Alguém aqui queria falar mais? Podemos ir? Bruno, só para... a coisa da desobsessão, ela também tem a ver com a questão da tomada de consciência, da reforma íntima, da fé raciocinada. Acho que quando você diz que a apometria ou essas desobsessões evangélicas são abruptas, significa elas acontecem, mas o obsidiado não continuaria o trabalho, como dizia Jesus na época, vai e não peque mais, no sentido de tomar consciência, seja através do estudo, seja através das atitudes, da mudança de atitude. Acho que é mais ou menos isso que você quis dizer, entendi Sim. bem? Sua pergunta já foi respondida com a sua afirmação, justamente. Não adianta o espírito ser retirado das formas de vária ordem, até mesmo pelo processo espírita do diálogo. Se a pessoa pela qual encontra-se obsidiada, nós veremos isso no terceiro módulo, mas principalmente, se ela não faz o seu trabalho de construção íntima, seu trabalho de autoconhecimento, para alicerçar a sua fé, para que vivencie o amor, porque ninguém ama sem fé. Por isso, essas duas qualidades morais andam sempre juntas. A fé é mãe da esperança e da caridade, e a caridade é o amor em ação. Então, sem hesitar, corroborando com a afirmação da irmã que veio enriquecer o nosso encontro, se não houver a mudança íntima da pessoa que está passando pelo processo de obsessão, independentemente de como o espírito foi afastado, não haverá êxito, porque ela continua com a porta escancarada. Como nós dissemos, ela abre a fechadura pela sua invigilância. E o que é invigilância senão a não transformação íntima? Ou seja, continuarmos nos chafurdando nas ilusões, vivendo nos jogos da personalidade. Quem lê? Simão Pedro?
Por favor. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, fugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Muito bem. Aqui a gente trouxe na carta dele mesmo o discípulo mais velho de Jesus, cronologicamente falando, em idade, aonde, tendo a faculdade mediúnica, nós vamos lembrar ele lá na Cesareia de Filipe, a nordeste do lago de Tiberíades, quando lá se encontrava ele e os discípulos, e o próprio mestre interrogou-os, né? O que dizem o povo que sou? Aí responderam eles, olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Isaías, Zacarias, até dizem que tu és o profeta que estás voltando. E naquele momento ele traz uma locução falando de que ele já estava preparado para voltar ao Pai, seria a sua descida até Jerusalém, e que eles ficassem tranquilos, porque isso já estava escrito. E aí Simão Pedro vem e diz, não, Senhor, isso não pode acontecer contigo, ajoelhado, como se fosse uma bajulação. E é o momento que Jesus olha e percebe o Espírito que está ali, podemos usar um termo de Leon Denis, incorporado em Simão Pedro. Ou Simão Pedro dá passividade a um espírito bajulador, bem sutil, articuloso, vai de retro Satanás, e o espírito retira-se. Depois Jesus traz as considerações e então pergunta, quem vocês acham que eu sou? E Simão Pedro agora com outro espírito, benfeitor, diz, tu és, foi a confissão dele, o Cristo de Deus. E é o momento que Jesus, edificarei sobre esta pedra, Pedro, pedra, Quifas, do aramaico, o que tu dissestes. Então percebemos aí Pedro, uma hora com um espírito bajulador e logo em seguida um espírito benfeitor. Isso acontece nas reuniões mediúnicas, quando o médium dá passagem a um espírito ignorante e não há porque não, nesta mesma reunião, por ele mesmo, vir um espírito benfeitor para trazer uma mensagem. Sendo médium de efeitos intelectuais, como também de efeitos físicos, ele vem depois trazer na sua carta para que nós vigiemos as nossas ações. Porque quando diz ele, o vosso adversário, o diabo, e poderíamos hoje ter a consciência de que é um espírito, está ao nosso derredor. É a questão de O Livro dos Espíritos, 459, a quem possa interessar. Os espíritos influenciam em nossa vida? Perguntou Kardec. E os benfeitores disseram, muito mais do que vós imaginais. A mais das vezes são eles que vos dirigem. Aqui está então uma colocação trazida na carta de Pedro para mostrarmos que a verdade é uma só, independente dos tempos. Continuando o conceito. O próprio codificador nos confirma que a palavra malfeitor ou espírito mau pode ser a criatura que cause danos, cometa crimes condenáveis. E, embora nós saibamos que foi pela ignorância das leis de Deus, já que o mal é a ausência do bem, pode aquele indivíduo não ter tido a intenção de cometê-los. Por isso, ratificamos, o mal é a ausência do bem. A mamãe que desencarnou e o filho ou a filha está em casa, fora da Suíça, pode acontecer também do marido desencarnar e as esposas muitas das vezes ficam com as roupas, segurando-as, cheirando as roupas. Isso pode acontecer um processo obsessivo. Mesmo que a esposa ou a mamãe desencarnada queira voltar ao lar o tempo todo para visitar o filho, a família ou a filha, e ali prejudicando o andar daqueles espíritos que se encontram encarnados. Não houve intenção da mamãe, no caso em pauta, ou da esposa que o marido desencarnou em prejudicá-lo. Mas a sua ação é pela ignorância das leis de Deus. Por isso, termina esse espírito sendo mal, quando nós temos psicologicamente o conceito de que maldade é a ausência do bem
e ignorância das leis divinas. Então, para que nós não taxemos esta maldade como alguém que tem a intenção de prejudicar, da mesma maneira que a imperfeição tem um gradiente, a maldade ou ignorância das leis divinas tem um gradiente. A pessoa não tem a vontade de prejudicar, mas prejudica. E a obsessão, nós sabemos, vamos ver daqui a pouquinho, que ela não acontece somente de desencarnados para encarnados. Vocês imaginem as mulheres e os homens suíços se fossem ciumentos possessivos. Seria obsessão entre encarnados e encarnados. Entre encarnado e encarnado. Pode ser do encarnado para o desencarnado. No caso do marido que desencarnou e as roupas permanecem em casa, ela não vai dar para ninguém. Quando não, coloca ao lado da cama para sentir o cheiro ainda do marido. Isso o atrai pelas ondas eletromagnéticas e ele pode estar bem nos seus pensamentos, mas é atraído por essa frequência. É um processo obsessivo também. Isto é, pode não estar consciente do mal que causa, haja visto o obsessor ser em verdade alguém colhido em sua própria aflição. Nós já falamos sobre isso e não queremos ser redundantes. Vejamos a seguir as palavras do mestre Leonês. Quem lê? Por favor. Há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. É só para reafirmarmos, e temos aqui os subsídios, está na nossa obra da codificação, o livro dos médios, lá no item 246. Então existem obsessores sem esta maldade que nós conhecemos vulgarmente, mas sim por ainda estarem dominados pelo orgulho, que nada mais é do que o falso saber. Quem lê a próxima? Por favor. Nós sabemos que os espíritos, muitos são tão inteligentes ou mais do que nós, e essa questão da obsessão, existe um tipo de obsessão que é a fascinação, que a meu ver é uma das mais difíceis de ser identificada, porque existe uma manipulação, existe algumas exaltações e até ideias de que estamos indo no caminho certo, mesmo que equivocado. Como você vê essa questão em termos de como identificar e realmente conseguir tratar da maneira correta casos como esse? Muito bem. Minha irmã, nós iremos literalmente, no segundo módulo, trabalhar os graus e naturezas das obsessões. A obsessão simples, o outro grau, fascinação, e a subjugação. E como você disse bem, não é só a seu ver. Os espíritos já dizem que a fascinação é o grau mais difícil de ser desenraizado. E no segundo módulo nós vamos trabalhar isso com bastante eficácia. Pedimos permissão para que a gente aborde o assunto de forma mais profunda no segundo módulo e nós vamos chamar você novamente para fazer a pergunta, mas você está correta na sua afirmação quando fez a pergunta e nós vamos ver que quando chega a esse estágio, o espírito encarnado que está passando por esse processo obsessivo de fascinação, é muito difícil de que ele volte ao seu estado normal de raciocínio. Porque para o fascinador, o espírito que fascina, o que ele não quer é que o fascinado alcance o esclarecimento, o conhecimento. As ideias do fascinador é para que o fascinado mantenha-se sempre na monoideia, naquela ideia fixa. E qualquer outra consideração esclarecedora, a pessoa fascinada rechaça. Se rechaçou a ideia, ela também leva junto, vai-te embora a pessoa. E aí ela vai se isolando cada vez mais e o fascinador vai conseguindo o que deseja. Quando muito, consegue outro, 2 ou 3 que estão nesse mesmo processo, porque para esta pessoa fascinada, a única verdade, que não é uma verdade já, é uma opinião, somente a dela deve ser aceita. Nenhum outro esclarecimento pode ser chegado.
O maior lenitivo para sair de uma fascinação é o esclarecimento. E é o que o fascinador menos deseja. Nós vamos abordar, diante dessa palhinha, no segundo módulo, aí vamos te chamar também, tá bom? Posso fazer uma pergunta? Pode, a irmã ali e depois você, por gentileza. Diremos que, na verdade, pelo que eu tenho estudado, tem 12 anos que eu conheço a doutrina espírita, na verdade nós somos eternos intermediários na Terra. Ou bem ou mal, escolhemos, não é isso? Perfeitamente. Estamos no meio, entre as duas dimensões, a dimensão material e a dimensão espiritual. Como nós seremos esses intermediários vai depender da escolha nossa, porque temos e somos dotados do livre-arbítrio, graças à misericórdia divina. Está me ouvindo? Perfeitamente. Tem um obsessor, quando ele não consegue atingir uma pessoa, essa pessoa vigia, ora e tudo, é possível ele usar alguém para prejudicar essa pessoa através de calúnia, de percas assim, materiais? Muito bem. Isso é muito comum, não é possível, é o que mais acontece. Quando um obsessor não consegue atingir o seu objetivo naquela pessoa que, como disse a irmã, está vigilante, se está vigilante, está em oração porque já está em comunhão com Deus através dos seus atos. Ela não consegue ser atingida, os irmãos menos felizes vão naqueles próximos mais próximos, porque é dentro do lar onde nós temos primeiramente os nossos laços de afetividade e de desafetos também. Mas eles procuram nos desequilibrar psiquicamente, deixando as nossas emoções desarticuladas, vão aflorar, se não estivermos também em vigilância, pegando nossos filhos, o nosso marido ou a nossa esposa. E aí, muitas das vezes, logram êxito, porque são inteligentes e atuam pelos outros para que nos atinjam. E a gente ainda chega com orgulho ferido a dizer, a mim não. Perdão, a mim tudo bem, eu aguento, não há problema. Mas no meu filho, não. E aí, em verdade, nós já nos entregamos, é que nós não estávamos vigilantes. Estamos invigilantes. Porque se nós somos afetados até mesmo pelos filhos que são utilizados para nós, ou o marido, ou a esposa, falta-nos essa vigilância e precisamos aumentá-la. Fora da Suíça, um exemplo, tem mulheres que saem do centro espírita e o marido não aguenta mais. E ele diz assim, se você for hoje, a separação acontece. Ou então brincam, muitas das vezes de forma séria. Aí a gente percebe que não é brincadeira. Por que você não leva um colchão para o centro espírita e dorme lá? Porque você só vive lá? Ou então, existem outros métodos. O marido chama, meu Deus, você está indo todos os dias ao centro espírita, logo hoje que eu estou de folga, queria ficar contigo, a gente poderia ver um filme. E aí a esposa balança, e naquele dia ela fica. Quando ela fica, não tem filme nenhum, ele está lá no quarto, ela vai preparar comida e deixou de ir ao centro espírita. Então, se isso acontecer, é um modo de desestruturar a pessoa. Um exemplo em pauta, se você for hoje, quando você voltar, a separação já está feita. Não, espere, meu amor, já na porta. Espere eu voltar para a gente se separar, não é agora. Aí depois de 2 horas, volta, meu amor, estou pronta. Onde é que está o papel para assinar? Se vier de forma assim tranquila, veremos que não haverá separação alguma. Mas temos que ter essa certeza íntima. Então é muito comum, em várias matizes, tentativas de vária ordem, que aqui não caberia nós citarmos, porque são inúmeras, de tentativas dos espíritos que, quando não conseguem atingir a pessoa em si, que é o alvo principal, utilizam-se primeiramente dos próximos, mais próximos, que são os nossos carinhos mais de perto. Quando não, os irmãos que nos rodeiam na casa espírita, pusilânimes, covardes, que utilizam-se como pigmeus espirituais através da calúnia, falando mal daquele indivíduo que está sendo vigilante, para que ele se desestruture. Isso chega até ele. Ele diz, mas logo fulana, minha grande amiga, falando isso de mim, logo Beltrano, falando mal de mim, utilizando-se a maledicência? Sim, logo eles. Primeiro porque os espíritos agem, mas também essas pessoas, não podemos esquecer, abriram as portas
para que também, através da sua invigilância, esses espíritos pudessem utilizarem-se deles para nos caluniarem. Mas como nós somos espíritas cristãos, também seria irrisão, loucura da nossa parte falar de Jesus e não viver como ele viveu. Não há uma criatura sequer no planeta que viva o bem e passe impune, sem ser caluniado. Ninguém planta roseiras sem se ferir com os espinhos. Ninguém consegue falar das palavras eternas, ou também dos mistérios celestes, sem ser taxado de louco varrido, de desequilibrado, de dono da verdade. Ninguém leva alguém ao cume sem se essas próprias pessoas procurem nos despenhar no abismo. Isso é impossível. Ninguém fala do caminho da verdade e da vida sem que as pessoas, ao ouvir isto, nos aponte o exílio. É impossível. Se nós pensarmos ao contrário, seremos loucos, porque estamos falando de Jesus, que era uma vara verde e nada precisava provar. E nós somos galhos podres. Temos muitos erros e queremos passar impunes. Se o Filho do Homem, o maior de todos, foi colocado no madeiro da infâmia, balançando como um trapo ao vento, condenado por blasfêmia, mais por calúnia, porque caluniavam-no, sofreu realmente vitupérios como ninguém. E nós que queremos segui-lo, queremos passar incólumes, sem também viver o que ele viveu. Isso é loucura da nossa mente. Precisamos passar pelo processo que ele passou. Claro que cada um com a sua zona de compreensão, com o seu estado espiritual, com o jugo e o peso das provas que é capaz de suportar. Porque Deus não dá fardos pesados em ombros leves. Fizemos nos entender? Quem lê? Posso ler? Vamos lá, meu irmão Alberto. Com todo prazer. Vamos lá, meu amigo. O domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Muito obrigado. Apenas trouxemos também no livro dos médiuns, e aqui a gente trouxe sublinhado, espíritos inferiores ou imperfeitos são as mesmas coisas. Então são sempre por espíritos imperfeitos o processo de obsessão. Próximo. A gente aqui trouxe uma classificação kardeciana. Ele foi um emérito pedagogo. Ele fez uma classificação para que nós tenhamos um apanhado geral. Então, foi dividida em algumas ordens. A terceira ordem é a dos espíritos imperfeitos. Depois eu vou pedir para ler, que essa parte aqui eu posso ler para vocês. Nessa ordem, que está lá no livro dos espíritos, os espíritos impuros são inclinados ao mal de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. A outra classificação de espíritos imperfeitos são os levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. É o que nós vemos até mesmo entre os encarnados. Vocês já viram pessoas que provavelmente existam fora da Suíça, que elas são assim? Elas falam na hora errada. Elas se metem em tudo. Nos grupos de estudos espíritas existem isso também lá no Brasil. Pessoas assim que não ouviram Platão. Platão tem uma frase interessante. O sábio, quando fala, tem sempre alguma coisa a dizer. O tolo, porém, tem sempre que dizer alguma coisa. Então, nos grupos de estudos, tem sempre pessoas tolas. Ela tem sempre que dizer alguma coisa e, quando não, repetindo o que os outros já disseram com as suas palavras. São espíritos levianos, não sabem calar-se no momento certo, ou falar na hora certa. E isso também existe entre os desencarnados. Porque a diferença entre os encarnados e desencarnados é apenas a contextura do corpo físico.
que tem essa ponderabilidade onde podemos palpar. Pseudo-sábios, espíritos que se dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Orgulho, presunção, ciúme e a obstinação que não conseguiram despir-se. É o exemplo deste que vos fala. Um pseudo-sábio, não pense diferente. Neutros, nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Apenas apegam-se às coisas desse mundo, de que cujas grosseiras alegrias têm saudades. E por último, na terceira ordem, os batedores. Estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Foi porque Kardec passou pela experiência dos espíritos que batiam em objetos, quando ele teve as experiências que aconteceram desde 1848, com as irmãs Fox, nos Estados Unidos da América do Norte, as mesas girantes que também batiam o chão, as cadeiras. E aí eram espíritos batedores que ele colocou aqui, mas que não significa diretamente características pessoais. O que importa para nós da terceira ordem é que dos espíritos imperfeitos, nós possuímos alguns dias essas características. Outros dias nós estamos aqui, outros dias aqui, outros dias aqui. Então a gente fica deambulando aqui, dentro de somos espíritos impuros em alguns momentos do dia, ou durante o dia todo, levianos em outros, pseudo-sábios em outros e neutros em outros. O nosso objetivo é sair disto. E quando sairmos disso, nós iremos para a classificação da segunda ordem, são de espíritos bons. E aí nós já estaremos vivendo no mundo, mas não vivendo para o mundo. O objetivo de todo espírita é viver no mundo sem pertencer a ele. Quando nós conseguirmos isso, estaremos com os pés no chão, mas a mente voltada para os céus. Não adentraremos mais nas coisas comezinhas do mundo e estaremos libertos já deles, tranquilos em todas as situações. Quem lê? Allan Kardec agora, acho que é esse livro. Porque os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal. Muito bem, vocês percebem que aqui ele já utiliza não imperfeitos, inferiores. É a mesma coisa. Pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predominam é o de impedirem, quando possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que os próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? Muito bem. Sabe qual é o significado de tudo isso que os espíritos dizem numa palavra? Vê se vocês conseguem achar uma qualidade, quem falou? Tudo isso daqui se resume na inveja. E a inveja, quando a gente analisa, ela é a grande chaga que chega a ser confundida com o orgulho e com o egoísmo da humanidade. Guardadas em suas próprias aflições, esses espíritos desejam que os outros passem pelo que ele passou. Existem pessoas que, ao olhar o outro bem, sofrem porque o outro está bem. Por que o fulano ri tanto? Fulano está sempre alegre. Ele quer que a pessoa esteja como ele. Não que não seja séria, mas quer que fique sisuda, reclamando da vida. Então os espíritos fazem a mesma coisa. Aqui eles dizem, isso não acontece também entre nós, os encarnados? Muito comumente. A inveja ainda assola a maioria das almas nesse planeta de iniquidades. Quem lê? Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Ou seja, nós terminamos de falar, para que possam passar por tudo aquilo que eles passam também. Quem mais?
Vamos lá. E isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Muito bem. Próximo. É você mesmo. Depois eu passo para ela. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Muito bem. Qual é a natureza das ações que eles fazem para procurar infligir às pessoas? Sempre ações de ordem inferior, contrárias às leis divinas. Por isso que a obsessão sempre está em ações negativas. Se não forem ações negativas, não é obsessão. Aí, como a irmã perguntou, nós vamos ter amparo, são os benfeitores. Hoje nós aqui não estamos sendo obsediados até as 4h30. Estaremos amparados. Sinais de alarme. Nesses breves minutos finais. Existem alguns sinais vermelhos que nos cabem refletir, indicando a possível obsessão. Essas advertências aparecem quando estamos na faixa da impaciência. Quando nós começamos nessa faixa da impaciência, que é natural diante das nossas imperfeições, ficar em longo curso, eu abri a fechadura e a porta escancarou. Supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Eu estou fazendo bem de vária ordem. E para isso, eu me viro em muitos. Uma hora estou aqui, outra hora estou aqui, mas sempre em atividades úteis. E quando eu começo, ou alguém me induz que eu estou trabalhando muito, eu começo a achar isso e eu me afasto dessas atividades no bem, isso já é um sinal de alerta. Porque entramos num processo de vitimização. É verdade, estou muito cansado. Estou indo ao centro espírita 2, 3 vezes por semana. Tudo está nas minhas costas, sou eu que faço, acho que eu não vou mais não. Ninguém quer fazer nada, parece que tudo que anda lá só depende de mim, de fulano e de Beltrano, para que tudo ande. É isso mesmo, de você, do fulano e do Beltrano. Porque se não fossem vocês, não funcionaria mesmo. Quer ir embora? Ah, eu quero. Eu acho que eu estou muito cansado. Sinal de alerta. Comentamos o lado menos feliz desta ou daquela pessoa. Isso aqui não nos cabe, mas fora da Suíça existem pessoas e espíritas que falam mal das vidas dos outros. São maledicentes, falam de pessoas, vamos lembrar de Sócrates. Pessoas inteligentes discutem ideias, pessoas comuns discutem coisas e pessoas medíocres discutem pessoas. Nós, a maioria das vezes, temos que ser vigilantes, nós estamos sempre querendo falar de alguém. E nós temos ao máximo que nos abster de falar de alguém. Não nos preocuparmos com a vida alheia. O que a vida alheia tem a ver comigo? Nada. E nós sempre temos a mania de querer nos intrometer na vida que não é nossa. Se na nossa a gente não dá conta já, e a gente quer dar conta da vida dos outros. Então é um sinal de alerta à maledicência para que aconteça a influência espiritual. Passarmos a ver ingratidão nos amigos. Eu faço tudo por ele, tudo por ela. E olha o que é que ela faz comigo. E aí nós nos vitimizamos. Porque no fundo, nós estamos fazendo, mesmo que inconsciente, algo para receber em troca aquilo que estamos fazendo. E aí, quando vem a ingratidão, que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, os Espíritos esclarecem. A ingratidão ainda nos serve para mostrar que nós ainda somos egoístas. Ou seja, que lá no fundo a gente quer que a pessoa reconheça. Por isso, digamos, sem hesitar, porque já dissemos alhures, um dos grandes comportamentos infelizes da criatura humana é sempre esperar alguma coisa de alguém. Jamais esperemos algo de alguém. Façamos sem esperar nada. Porque se nós esperarmos do marido, da esposa, dos pais, dos amigos, dos irmãos,
algo de reconhecimento daquilo que está sendo feito, ou que a pessoa faça o que nós achamos que deve fazer, que é outro erro. Se eu já entendi a outra pessoa, eu preciso mostrar para ela que ela sabe, que ela precisa saber porque eu estou aprendendo, e a gente muitas das vezes quer impor isto. E não há melhor maneira de colocar isso de forma expositiva. Não pelas palavras somente. As palavras convencem, mas os nossos atos arrastam. Já contamos em outro caso, em outro momento, Gandhi, que libertou do jugo inglês mais de 450 milhões de indianos, quando estava construindo as casas populares, onde milhares da sua moeda hindu passava por sua mão, e ele distribuía para as construções da casa. A sua esposa Kasturbai, depois de ajudar a construir a sua casa com ele, as outras compatriotas ajudavam umas às outras. Ela foi tear em casa. E ele ajudando, ele entrava em casa e via ela teando. Chegou um momento que ele não aguentou mais. Ela estava em pé, pegou ela na parede, colocou e sacudiu a mulher. Você não está vendo que você tem que ajudar? Todas as outras irmãs estão ajudando. Eu sou o líder deles aqui. Eu tenho que dar o exemplo. Você deve ajudar. Por que não ajuda? Ela olhou para ele e disse, eu não quero. Ele caiu para trás, sentou-se no sofá e veio o insight. Ninguém pode violentar a consciência de ninguém. Então nós jamais esperemos algo de alguém ou queiramos que o outro compreenda aquilo que nós já compreendemos. Se isso acontecer, vai vir a ingratidão e nós vamos nos magoar. E quando nós nos sentirmos ingratos, sofrendo ingratidão, e de amigos, que sempre é de amigos, todos os grandes homens públicos e muito mais anônimos que sofreram as calúnias, os vitupérios, foram queimados vivos ou pelo menos julgados em suas ações benignas. As traições foram por amigos de perto. Todos passam por esse processo de ingratidão pelos amigos mais próximos. Jesus é o maior de todos. Judas teve com ele. Vamos ver John Hus, o seu melhor amigo, que o denunciou para ser caluniado. Joana d'Arc, o próprio Carlos, o rei da França, a qual ela o ajudou, foi quem que a colocou, entregando na fogueira. E tantos outros. Respondemos. Imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros. Ou seja, nós estamos sempre pensando alguma coisa de errada, desconfiado. E essa desconfiança é um sinal de alerta para uma influência espiritual. Não podemos ser pessoas desconfiadas. Isso é insegurança. Abrimos a porta para a influência. Acreditamos que a nossa dor é maior. Como sofro. E aí nos vitimizamos bastante, reclamamos, nos queixamos, nos fazemos de coitados. E precisamos de alguém para contar isso. E utilizamos de uma voz melíflua. Sinal de alerta. Reclamamos apreço ou reconhecimento. Está semelhantemente ligada à questão da ingratidão. Nós queremos fazer as coisas e queremos que as pessoas venham nos elogiar. Julgamos que o dever é apenas dos outros. Ou seja, os outros têm deveres e eu tenho somente direitos. Ora, antes de julgardes ou querer os seus direitos, vedes até onde cumprires com os teus deveres. Então, dever só serve para o outro. Para mim, não. Só direito. Eu quero isso, eu quero aquilo. E o meu dever, aonde está? Devo também fazer a minha parte. Nesses breves 3 minutos, eu acho que nós podemos usar 2 telas. A causa da obsessão decorre de vários fatores. Problemas reencarnatórios são os casos que nós veremos no 2º módulo, de subjugação, onde os hospitais psiquiátricos encontram-se cheios por esses processos obsessivos no grau maior de subjugação. 80% dos hospitais psiquiátricos são de espíritos subjugados, portanto, processos reencarnatórios, quando não dentro do próprio lar, mas sob assistência de familiares, aonde assistem a esses irmãos ou irmãs que passam por esses problemas kármicos de espíritos cobradores e ela não consegue se liberar deles pela conjuntura ainda fraca de sua condição moral.
Tendências viciosas é uma causa da obsessão, qualquer tipo de vício, seja ele a sexolatria, seja ele a droga, de quaisquer ordens. Egoísmos excessivos, perdão, ali falta um S. Todos nós somos egoístas, mas quando nós temos o egoísmo em excesso, sem dúvida a causa da obsessão se faz presente. As ambições desmedidas, que são aquelas que passamos por cima de tudo para alcançar o que queremos, ou seja, de pessoas, prejudicando-as, é uma causa da obsessão. Futilidade, as nossas ações fúteis, sempre do mundo. É muito bom viver no mundo, temos que usufruir as coisas do mundo, mas não abusar das coisas do mundo. Então é viver no mundo, mas não para o mundo. Senão tornaremos-nos fúteis. E a vaidade exagerada é uma outra causa da obsessão. Minuto final. Essas disposições atraem espíritos afins que envolvem o ser, aceitando-os como companheiros invisíveis. Nós acreditamos ter alcançado nessa interatividade o principal objetivo do primeiro módulo, que é o conceito de obsessão. Obviamente, aqui temos 95 telas para poder abordar a temática. Então, isso demandaria 2 dias inteiros, no mínimo, para tanto. Mas, como nós já sabíamos anteriormente que não teríamos esse tempo, nós deixamos que fosse tudo fluindo como aconteceu de forma magnânima nessa 1h30 que já acabou, prontos para o almoço que estamos, e possamos voltar então 1h30 da tarde para o segundo módulo. Nossas gratulações fraternas pela paciência de todos vocês. Mantenhamos nesta paz, nesse ambiente que está tão gostoso, tão confortável, para que a gente possa continuar assim nesses laços de fraternidade.